Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Gente, muitos assuntos importantes do Vasco. Deixa o like aí. Vamos alcançar outros vascaínos. Sobe o like aí no vídeo. Essa situação envolvendo Léo Jardim é muito grave. A situação de Dimitri Payet é muito grave. Entre outras situações dentro do Vasco. Hoje uma informação, de bastidores, mais uma vez, me chamou a atenção. Não teve vídeo aqui hoje pela manhã porque tive compromissos sérios, hoje na parte da manhã. Mas juntei as matérias e resolvi trazer agora na tarde da tarde, para a noite e tudo mais. Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, ex-diretor executivo de futebol do Flamengo, está na mira do Vasco para ser o novo diretor executivo de futebol do Vasco. O Vasco trata esse profissional, diretor executivo, como prioridade nesse momento dentro do clube. Você vai me perguntar, Eduardo, o que você acha dessa prioridade do Vasco? Eu acho correta. Eu acho que em cada área dentro do clube, o Vasco precisa, de maneira urgente, de um profissional dessa área atuando dentro da área. Não amador. O Bruno Spindel, ex-Flamengo agora, trabalhou na gestão Rodolfo Landim, o nosso rival, não é flamenguista, tá, gente? Eu tenho a informação aqui, a primeira coisa, é Flamengo? Não é flamenguista. Ele trabalhou no Flamengo, ele é um profissional na área, diretor executivo de futebol, e o Vasco tem interesse no profissional. Essa é a informação que eu recebi. Apurei também sobre o trabalho do profissional, Trata-se de um bom profissional, um profissional ativo no mundo do futebol, que se destacou, repetindo aqui, no nosso rival, montando grandes equipes no Flamengo. Claro que com dinheiro é muito mais fácil, mas em alguns momentos, isso é informação, ele usou também a criatividade lá no rival, tá certo? Então, o Vasco teria interesse nesse profissional e o Vasco corre contra o tempo para contratar esse novo diretor executivo de futebol. E aí você vai perguntar, pô, Eduardo, a janela abriu, o Vasco não contratou ninguém ainda. Gente, o Vasco já fez 2 janelas, com os amadores que trabalham dentro do Vasco. O único que deu certo, a única contratação que deu certo até hoje, foi a contratação do Nuno Moreira. Que eu acho que, vamos reconhecer aqui que o cara joga bola, que o cara deu certo, que o cara é bom de bola e tudo mais. Renovação do Coutinho. Acho importante pro Vasco. Ah, Eduardo, mas é um jogador caro. Caro é quem não joga. Coutinho tem bons números. Coutinho vai evoluir, pode evoluir, tem para evoluir. É craque de bola, eu tenho certeza, tem 32 anos só. Muito diferente do Payet com 38, ganhando 1,5 milhão. Eu acho que dá pro Vasco, de repente, o Coutinho tá tentando a rescisão dele junto ao Aston Villa. O Vasco pode tentar uma redução no salário também do Coutinho, fazer uma renovação importante pro Vasco. Mas antes de fazer todo esse movimento, o Vasco precisa desse profissional aqui. E aqui eu não estou falando nome Bruno Spindel, eu estou falando nome diretor executivo de futebol. Um cara com autonomia, um cara sério, um cara bom no mercado da bola. Porque o Vasco precisa reforçar esse elenco. Porque o Vasco precisa de pessoas no comando do futebol. Hoje o futebol do Vasco é um futebol sem comando. O futebol do Vasco hoje não tem comando. Um futebol ali que o Felipe tá lá, teve a entrevista polêmica agora de Souza, dizendo que o Felipe não é um cara benquisto, o Pedrinho sim, mas o Felipe não. Então, é sempre uma questão polêmica dentro do Vasco. Uma situação complicada dentro do Vasco. Não precisamos disso. Precisamos, repetindo aqui, de um profissional nessa área. E aqui, voltando no assunto de Dimitri Payet, pelo amor de Deus, faz logo essa rescisão com ele, tenta, de certa forma, economizar 1,5 milhão de reais aí em salários, 3 milhões no caso, mais 2 meses de salários, para que o Vasco possa conseguir respirar um pouco. O Vasco hoje respira por aparelho. Sobre o Felipe Coutinho, defendo aqui a renovação de contrato do Coutinho. Sobre a situação envolvendo o Léo Jardim, que teria recusado mais uma vez, uma proposta do Vasco. Essa proposta do Vasco chegou a 1 milhão de reais por mês, mais meta, gente, para um goleiro, podendo chegar a 1,5 milhão em salários.
eu fiquei assim de boca aberta, que teve a recusa dos empresários dele, parece que teve ali uma troca de empresários, né? Então, assim, na boa, Léo Jardim é um grande goleiro, é um goleiro de seleção, só que tá fazendo muita história, tá contando muita história com a camisa do Vasco. Ah, mas é meu empresário. Não. O goleiro, quando ele quer continuar, o jogador, quando ele quer continuar no clube, ele se posiciona. Tá faltando, então, posicionamento pro Léo Jardim. Não vem contar história para a torcida do Vasco. Ninguém sabia quem era Léo Jardim. Léo Jardim estava esquecido no futebol português, foi comprado pelo Vasco, né? Se destacou jogando com a camisa do Vasco, é muito importante para o Vasco, mas não é ídolo. Não é ídolo. Então, vamos colocar sempre o Vasco acima de qualquer jogador, de qualquer dirigente, de qualquer ser humano. Porque é o Vasco. Quer renovar? O Vasco já, eu acho até que o Vasco já ofereceu dinheiro demais. Tá, Pedrinho? Já foi de, o teto é esse. Ele é goleiro. Ele não é atacante. Ele não vai fazer 15 gols, ele não vai decidir 15 jogos. Ele é um grande goleiro, mas ele não vai decidir 15 jogos. Tá? Então, eu acho que o Vasco deveria parar por aí. A proposta está na mesa e boa sorte para ele. Deus abençoe a vida dele. Agora, não tem que ficar implorando um jogador para continuar ou renovar contrato com o Vasco. Não tem. Essa é só a minha opinião, gente. Essa é só a minha opinião. Então, sobre o Léo Jardim, o Vasco tem que pegar pesado sim. Tá? Até porque lá atrás, quando o Vasco, né, comprou o Léo Jardim, o Vasco também tinha o Ivan. Ivan, ex-goleiro da Ponte Preta, estava se destacando com a camisa do Vasco. O Ivan acabou dispensado, foi parar no Internacional, infelizmente teve uma lesão séria. E hoje, né, e colocaram naquele momento, né, o Léo Jardim como titular. Tudo bem, boa escolha, ninguém conhecia Léo Jardim. Enfim, Léo Jardim deu conta do recado. Agora, do jeito que tá, por mim, quer ficar? Fica. Teto máximo. Não quer? Obrigado. Aperto de mão, tchau. Contrata outro goleiro. Com R$1 milhão, meus amigos. Com certeza. Tem um show aí de bobeira. Ah, Eduardo, tem 32 anos. Beleza, o Fábio tem 43 e tá agarrando muito. Goleiro, gente, pode ser sim um pouco mais experiente. Goleiros, né? Eles podem ser um pouco mais experientes porque, enfim, eu acho que entrega um pouco mais do que o jogador de linha. Uma outra informação importante aqui é sobre a força do Vasco hoje na CBF, gente. Ontem o Pedrinho pousou para foto com o novo presidente da CBF, né, com a camisa do Vasco, e é uma força importante, uma representatividade importante. Eu vejo gente, pessoas na internet, tentando diminuir mais um presidente do Vasco, né, que foi escolhido para ser, tá, um chefe de delegação da seleção brasileira. E isso aqui é muito importante que eu estou falando. Ah, Eduardo, mas é momento para isso? É momento para isso, porque o Vasco, gente, há muitos anos o Vasco não tem uma relação boa com a CBF. E se hoje o presidente do nosso clube, independente, Eduardo, hoje é o Pedrinho, amanhã ele é Viciano, depois da manhã é fulano de tal. Gente, independente do presidente, o nosso dirigente, o cara que está vestindo a nossa camisa, que veste a camisa do Vasco, ele precisa ter uma boa relação, um bom relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro. O que eu estou falando aqui, eu estou sendo muito reto, não sei a sua opinião. Então, se ontem o Pedrinho, ao invés de atacar, olha só, ao invés de vocês atacarem o Pedrinho, faz o seguinte, elogia, ó, Pedrinho, você erra aqui, você erra ali, mas eu acho que isso é bom pro Vasco. Isso pode ser bom pro Vasco. Porque o Vasco precisa estreitar mesmo a relação do clube com a CBF. E hoje você foi escolhido como diretor, né, chefe, na verdade, de delegação da seleção brasileira. E esse rapaz, o Pedrinho, é presidente do meu clube. Então, parabéns ao Pedrinho, que ele possa realmente conversar com o Rodrigo Caetano, conversar com o novo presidente da CBF e trazer, né, passar mais as situações do Vasco. A arbitragem, por exemplo, o Vasco é sempre muito prejudicado. Então você vai no presidente, é óbvio que você vai ter, né, eu não estou pedindo aqui nenhum tipo de ajuda. Eu quero o que é correto. Quero ganhar no campo, na bola, na vontade ali dos jogadores. Agora, sem ser prejudicado o tempo inteiro. Essa é só a minha opinião. Então, eu acho que uma bobeira danada a pessoa criticar a postura do Pedrinho como chefe de delegação do futebol, né, brasileiro. Tá? Da seleção brasileira, para ser mais correto. Bom, mudando de assunto aqui mais uma vez, ontem também saiu a informação de que o Bosquilha, né, do Operário, né,
teria despertado o interesse do Vasco. No primeiro momento lá atrás, quem fez contato com um jogador de 29 anos, meia, né? Joga muita bola, Bosquilha. Cobrimos o jogo contra o Operário em São Januário. É um menino muito bom de bola, um menino que sabe das coisas, com experiência internacional, com outras propostas, né? Enfim, mas também tivemos a informação, né? Foi até o pessoal do Atenção Vascaínos, que o Vasco não teria interesse, não. Foi uma procura lá atrás, apenas uma tentativa de algum. Enfim. Gente, esse rapaz é bom jogador. Esse rapaz aqui ganha muito menos do que Payet. Você bota aí 200 mil, 300 mil, você bota na conta desse rapaz. Esse rapaz vai jogar bem. Vai entregar muito mais. É um jogador 10 anos mais novo do que Dimitri Payet. Um jogador que entrega mais, jogador mais focado. Um jogador que pode dar certo. O Vasco consegue fazer boas apostas desse naipe aqui. Com jogador desse nível aqui. Jogador que tem carreira internacional, que teve destaque internacional. Não sei nem como esse cara está no Operário, com todo respeito ao Operário. Então, se o Vasco não tem interesse, por favor, tenha um interesse em bons jogadores. Vai atrás do cara. Procura, faz uma proposta. Acelera o processo. Vai esperar o quê? Um rival contratar o jogador? Porque é complicada a situação. É um nome, é um bom nome para o Vasco. Eu estou afirmando isso aqui. É um bom nome para o Vasco. Tá? Então, sobre essa situação, é uma situação importante. Tá? E acho, repetindo aqui, um bom jogador, um bom reforço. Seria um bom reforço. Não sei sua opinião, deixa aqui embaixo sobre o Bosquilha, meia atacante, hoje no Operário. Gente, o Emiliano Dias, né, ex-técnico, enfim, auxiliar técnico do pai dele, Ramon Dias, do Vasco e tudo mais, contou os bastidores da gestão, né, da 777 no Vasco, dizendo que a 777 não tinha dinheiro nem para fretar voos em alguns momentos. Eles passavam vergonhas. Isso a torcida do Vasco também passou. Todo mundo foi enganado pela tal 777. Essa é que é a grande verdade. Agora que o Vasco precisa correr, e aqui dando razão ao Emiliano, coisa que dificilmente eu faço aqui, porque eles lembram muito do Vasco, né? Ah, Eduardo, mas eles ajudaram. Gente, olha só, eles recebiam 2 milhões por mês, né? Um para ser técnico, outro diretor, sei lá, a comissão, 2 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, pô. Tem que trabalhar, pô. Tem que suar sangue dentro do clube. São 2 milhões por mês, gente. Pelo amor de Deus, pô. Ah, mas aí ajudaram o Vasco. Pô, fizeram mais do que obrigação. Mais do que obrigação. Tá? E olha só, o mínimo dos mínimos. Não colocaram o Vasco numa Libertadores, numa Sul-Americana. Não, só livraram o Vasco do rebaixamento. Só ajudaram o Vasco. Né? Que os jogadores correram, os jogadores lutaram. Né? Então, vamos misturar as coisas aqui não. A declaração dele foi correta aqui, com relação a 777, mas, em contrapartida, em relação não, como treinador, enfim, são os fanfarrões que passaram pelo Vasco. Né? O Vasco já conseguiu reverter essa situação do transfer ban na FIFA, os dois, né, a FIFA teria dado razão no primeiro momento, o Vasco conseguiu provar, jogadores do Vasco servem como testemunha também, os dois pediram sim demissão, eu estava no jogo, estava ali no gramado do jogo, então eu sei o que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou aqui contando historinha para vocês, tá? Então, é uma situação importante. Sobre o Ryan, mudando mais uma vez aqui o assunto, tentar fazer um vídeo mais dinâmico aqui, gente. O Ryan pode receber uma boa proposta de um clube inglês, tá? A proposta pode chegar a 150 milhões de reais, essa foi a informação que eu recebi. A multa rescisória do Ryan é de quase R$500 bilhão, né? Tô falando aqui de 500 milhões de reais. E assim, o Vasco não aceita menos, o Vasco não vai aceitar menos, um valor tão menor assim. O Vasco está realmente cuidando muito bem dessa situação, venda do Ryan, que será a maior venda da história do Vasco, e que tudo dê certo, né? Que tudo possa dar certo com relação à venda do meio atacante Ryan do Vasco. Né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre saindo do assunto Ryan, porque eu anotei um assunto por último aqui. Alguns jogadores terão, né, contratos encerrados no final do ano, né, em dezembro. Jogadores como Léo Jardim, todos sabem aqui, Puma Rodrigues, lateral direito, Paulinho, meia, Alex Teixeira, atacante, Jair, Maurício Lemos também podem, né, encerrar seus vínculos com o Vasco ou assinar um pré-contrato aí na janela do meio do ano. Então, é uma situação importante. Alguns jogadores, sim, são interessantes, outros acho que não, tá? E o Vasco precisa, sim, correr contra o tempo para fazer uma reformulação geral
no elenco, quero voltar a terminar com esse assunto de maneira urgente. Primeiro ponto, primeiro passo, quero voltar aqui no início do vídeo, a contratação, tá, do novo diretor executivo de futebol para o Vasco. O Vasco precisa fazer isso de maneira urgente, contratar um novo diretor executivo. Depois, no segundo momento, você contrata jogadores, reforça o seu elenco, manda embora quem tiver que, né, mandar e começa a reforçar o caixa, porque hoje a folha salarial do Vasco está entre as maiores ali do futebol brasileiro, tá? Tô falando aqui de quase 20 milhões de reais por mês, gente. É muito dinheiro para um time que tá brigando lá embaixo na tabela, na zona de rebaixamento. O Vasco que tem 10 pontos, 11 pontos, brigando lá para... Chega de vexame, pelo amor de Deus, tá? Então, é isso. Antes de terminar o vídeo, eu quero passar para vocês aqui a campanha aqui do canal Vasco Connection mais uma vez, tá? Para você que gosta do canal, para você que gosta de ajudar o canal, tá passando um pix aqui na tela para você, é eduvasco199798@gmail.com, tá, gente? Não importa o valor, tá? No vídeo de amanhã eu vou estar passando o nome de vocês aqui, fazendo sorteio na próxima semana de camisas do Vasco, presenteando vocês aqui, tá? Vocês que gostam do canal, que ajudam o canal, né? Enfim, sem pedir nada em troca, pessoas que realmente gostam aqui do Eduardo Ferrari, né? E também cuidando, né? Me ajudando a cuidar desse recomeço, de toda essa situação envolvendo o canal Vasco Connection, tá? Então, repetindo aqui, amanhã eu agradeço no vídeo da manhã, a galera que vai estar com certeza ajudando aqui o canal Vasco Connection, através desse pix que está passando aqui na tela, é eduvasco199798@gmail.com, tá? Muito obrigado antecipadamente aqui a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês, saudações vascaínas.